se damos legalidade a Ele. Tudo aquilo que a gente começa a falar naquele momento, Satanás está escutando. E aquilo de uma hora ele vai usar contra nós. Uma hora ele vai dar o máximo, nós vamos cair. E às vezes vamos culpar Deus ainda. Mas a culpa não é do Senhor. Porque está aqui na Bíblia. Tudo que precisamos para vencer os dias maus, para vencer as principadas potestades, se revestir toda a armadura de Deus. Nós temos que nos revestir. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Aqui no capítulo 10 está escrito assim: então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isto não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim nele se cumpra a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Vocês entendem o que Jesus está falando para esses discípulos? Que toda aquela multidão que estava ouvindo essa parábola estava com o coração tão endurecido que eles não entendiam o que Jesus estava falando. E nessa noite, nós temos o privilégio de estar aqui escutando e entender o que Jesus quer falar com cada um de vocês. Hoje nós estamos aqui para ouvir, para entender, para colocar no nosso coração e para sair daqui hoje transformados por Cristo. É um processo. Vocês não vão sair daqui hoje, nós totalmente transformados, porque é um processo. Mas eu tenho certeza que vão sair daqui hoje com algo a mais de Jesus. Porque nós temos que orar para Deus, para que nós venhamos a receber mais dele, que o nosso eu venha diminuir. Porque se nós não fizermos essa oração, irmãos, nos dias maus, nas lutas, nas perseguições, nos afrontes, porque o Satanás, o inimigo, ele usa os de casa para nos afrontar, usa os de fora. E nesses dias nós vamos ter sabedoria para lidar. Aquela alma que Deus quer alcançar através de você não vai conseguir, porque você não está tendo sabedoria para entender o que você tem que fazer naquele momento. Muitas vezes, ganhar uma batalha é se calar, ajoelhar e orar. Muitas vezes, vencer uma batalha não é bater de frente, gritar, brigar. Você não vai conseguir nada com isso, eu sinto experiência própria. Mas a partir do momento que você fecha a porta do teu quarto e você ora ao teu pai que está em secreto, ele te ouvirá. E somente ele pode curar feridas. Somente ele pode trazer a alegria que nós precisamos para o nosso dia a dia. Porque o mundo aí fora está mostrando que é do maligno. O mundo aí fora está mostrando que tudo é normal. Que ele é o poderoso, que o maligno é mais forte, que o maligno é isso e aquilo. Às vezes a gente não pode nem falar a palavra aí na rua. Porque hoje em dia estão dizendo que a palavra de Deus tem que ser mudada. E nós sabemos que passarão céus e terra, porém a palavra do Senhor jamais passará. Glória a Então nós Deus. não podemos tentar Aleluia. mudar a palavra de Deus para nos adequar ao Evangelho. Não. Nós temos que nos transformar, pedir que o Espírito Santo nos guiar e nos transformar, para que nós venhamos viver o Evangelho verdadeiro. Glória a Deus, Deus. ele não tem obrigação de fazer nada. Nós não podemos colocar Deus na parede e achar que ele tem que fazer alguma coisa por nós, porque ele já poderia fazer, ele já fez, que foi nosso único filho para morrer por nós naquela cruz. Então nós não podemos fazer birra com Deus e achar que nós queremos aquilo e Deus tem que dar o que a gente quer, porque somente ele sabe o momento e a hora que você está preparado para receber o que ele
Eu posso ficar aqui falando horas e horas e horas. Pode vir o culto de amanhã, você vir ouvir mais uma hora. Mas se você não tiver a atitude de mudar, de querer a mudança, nada vai acontecer. Eu não posso fazer nada. E nem Jesus, porque Ele não invade. Ele não invade corações se não estiver aberto para Ele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui no 16 diz assim: bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem. O bem-aventurados são os olhos de vocês porque ouvem, os ouvidos de vocês porque ouvem. Porque em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Quantos profetas do Senhor tiveram uma fé sem ter uma rede social para escutar uma pregação, para ser a motivação do seu dia a dia? Quantos profetas tiveram que caminhar com Cristo sem ter o privilégio que nós temos hoje de estar dentro de uma igreja ouvindo a palavra, lendo a Bíblia do Senhor, lendo a palavra, tendo esse privilégio de ler a palavra de Deus, de estar nas mãos? Irmãos, a nossa espada está aqui, ó. Glória a Deus. Está aqui. Ela não está em revelação de profetas lá de longe. É bênção de Deus receber profetas. É bênção de Deus a gente receber uma revelação através da vida de alguém. Mas também é bênção de Deus quando a gente fecha nossa porta, a gente abre a Bíblia, Deus fala conosco no nosso íntimo, no nosso interior. Quando Jesus, eu não vou cansar de dizer isso aqui, mas quando Jesus se entregou naquela cruz do Calvário, o véu se rasgou para que você tenha livre acesso ao Pai. Não espere que a irmã coloque a mão na tua cabeça, não espere que o pastor coloque a mão na tua cabeça, não espere que o Brian coloque a mão na tua cabeça. Busque você no seu íntimo, no seu quarto, no seu secreto. Faça oração para Deus e ninguém está vendo. Não espere que alguém vai colocar a mão na cabeça e tudo vai mudar. Se você não tiver essa convicção de que você tem que colocar seu joelho no chão e buscar em Deus, muitas das coisas não vão acontecer, porque Deus tem intimidade. Eu tenho ouvido um pastor, eu nem sei se ele é pastor, mas um homem de Deus que até vocês foram ver. Eu tenho ouvido muitas pregações dele e tenho aprendido muito, porque eu creio, em nome de Jesus, que está vindo um avivamento sobre o Brasil, sobre essa nação, porque foi profetizado esse avivamento sobre nós. Mas só vai viver esse avivamento aquele que colocar o joelho no chão e a cara no pó, aquele que buscar o Senhor no coração, aquele que se entregar a Cristo Jesus, que adorar a Ele, espírito e verdade. Não aquele que adora e leva para fora, chega em casa, esquece que Jesus existe. O avivamento vai acontecer dentro de você primeiro, dentro da tua casa primeiro. Então transforme o teu lar num lar profético de avivamento. Então espere o avivamento só dentro da igreja. Faça por você primeiro. Viva o mover de Deus, o sobrenatural de Deus, primeiro no seu secreto. Busque o Senhor, porque esse avivamento vai acontecer. E só vai viver ele quem tiver intimidade com o Senhor. Eu creio que está bem próximo, porque profetizaram a pandemia, esse avivamento já veio a pandemia. Profetizaram a guerra e a guerra já aconteceu. Acho que ainda está acontecendo guerra. E depois disso viria o avivamento. Então estamos próximos do avivamento. Vocês querem viver o sobrenatural? Um nível diferente com Deus, de profundidade. Não esse raso, onde a gente apenas escuta o testemunho do irmão. Não. Viva o teu testemunho na tua casa. Fale aqui na igreja do teu testemunho que Deus está fazendo no teu lar primeiro. Deus está transformando meu marido, Deus está transformando o meu filho, Deus está transformando a minha filha. Deus está fazendo mover na minha casa. Glória a Deus. Esses dias, eu tenho uma adolescente de 14 anos em casa. Então é uma luta, né? Com os telefones, com joguinho e tudo mais. Então eu fico em cima. Porque o diabo, ele quando ele não pode nos atacar, ele ataca os nossos, porque ele sabe que isso vai nos ferir. E eu estava esse dia conversando com ele, não me lembro se foi ele que pediu uma Bíblia, eu disse para ele que ia dar uma Bíblia para ele, porque ele está vindo na igreja. Ele falou, amanhã eu quero. Eu falei, então tá, vou te dar. Mas eu falei, eu vou pegar o telefone. E eu falei para ele assim, ô Vitor, tu quer uma Bíblia para quê? Para ler? Ele, para mim ler. Eu tenho várias Bíblias em casa, eu tenho Bíblia de estudo, eu tenho minha Bíblia dentro do meu pai. Se tu tem realmente vontade de ler
Tu vai ter que largar um pouco o teu celular, parar de jogar e começar a ler a palavra de Deus. Qual é a escolha que tu vai tomar? Vai querer a palavra de Deus ou vai querer o joguinho? Aí eles ficam olhando, a comida é muito cansativa, né? Aí eu vou pra dentro. E eu, quem me ensina minha roupa? Aí no dia do garoto, ele ia vir comigo, mas comigo ligando de manhã lá, eu não tenho casa, sempre foi casa. Aí a gente veio pra cá, e eu falei pra ele, vai tu, não organiza essa casa aqui, porque eu não tarefa pra fazer, então, pode ser homem, ser mulher, eu dou tarefa. Quando eu cheguei em casa, eu tomei uma surpresa. Eu cheguei em casa, eu abri a porta, eu olhei as minhas duas Bíblias abertas em cima da minha mesa. E aí eu olhei pro Jair e falei, será que você estava lendo as Bíblias? As duas Bíblias estavam lendo. E a casa toda limpa, toda organizada. Aí eu fui lá e falei, por que minhas Bíblias estão abertas na mesa? Ué, foi onde eu parei de ler. Eu falei, tá. Vocês entendem a semente? Vocês estão entendendo o que eu vou falar essa noite? Vocês estão entendendo o que é uma sementinha? Aonde muitas vezes você quer ver o sobrenatural acontecer da noite para o dia, mas não está plantando a sementinha. Aquela pequena sementinha. Aquela sementinha que fala para ele sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. O menino tem 7 anos e ele te ajoelha e ora junto comigo. Às vezes ele fala assim, eu canso de orar contigo porque fica muito tempo ajoelhado, nem sei falar com Deus. Eu falei, filho, eu gosto do louvor, eu fico escutando louvor. Então tá bom, daí bota o louvor pra mim, eu fico ali de joelho escutando louvor. Porque é uma semente. É uma sementinha que está sendo plantada. Eu posso ter minhas brigas com o Vitor, que tem 14 anos, às vezes a gente briga nele. Porque ele é um adolescente, eu não sou amiguinha, eu sou a mãe dele. Mas essa semente que eu tenho plantado na vida dele, um dia vai criar raiz, vai crescer e vai dar frutos a Deus. Porque ele já foi acreditar na minha igreja. E eu não posso todos os dias. Todos os dias eu não penso em desistir. Quando eu desanimo, quando a minha raiz está meio. Quando a minha árvore está meio campeando de um lado e do outro das tempestades, eu me lembro da promessa de Deus sobre a minha vida. Porque se eu parar, a minha casa para. Se eu parar, se você parar, a tua casa para. Quantas vezes você tem falado para Deus, Senhor, eu estou orando, eu não vejo nada. Mas quantos livramentos, Senhor Jesus, já deu para os seus filhos? E você nem sabe. Quantos livramentos o Senhor já deu sobre a tua casa e você nem sabe? E muitas vezes nós agradecemos ao Senhor, a gente murmura, reclama. Senhor, eu não vejo nada acontecer, mas você está regando essa sementinha todos os dias? Esse solo está fértil ou está um solo com o coração endurecido, onde você tem escutado a voz de Deus e você não tem feito nada para mudar? A mudança vai começar por você. A mudança vai começar por
a Deus. Glória a Deus. E aqui no 18, irmãos, Jesus vai falar assim e vai dar explicação sobre essa parábola. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouviram a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Aqueles que estão aqui na igreja e muitas vezes estão preocupados com o que deixou em casa, o marido, com as preocupações do dia a dia, aquele que muitas vezes está aqui, o corpo está aqui, mas a mente está longe, vai sair ali na rua, não vai nem lembrar o que foi pregado, não vai nem lembrar o que Jesus falou nessa noite. É isso que essa parábola, é isso que a explicação que Jesus está falando agora. E aí no 20, e este foi semeado à beira do caminho. Compreende, veio o maligno e arrebata, e o que lhes foi semeado no coração. Este o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aquele que escuta a palavra com alegria, sai daqui renovado, com a fé renovada. Nossa, uma coisa diferente. Eu vivi uns dias com Jesus, com alegria no coração, com a vontade de viver o evangelho, com a vontade de falar sobre Jesus. E logo passam os dias, vem a perseguição, vem a calúnia, vem a decepção, vem os dias maus. E aí essa árvore não tem raiz para suportar os dias maus. E é onde o desânimo vem e muitos param na fé, porque não tem raiz. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo pouca duração. Quando chega a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Quantas vezes nós vemos pessoas vindo na igreja querendo receber bênçãos do Senhor, querendo receber coisas materiais, e quando não recebem, ou quando recebem, esquecem do abençoador. Quantos irmãos vocês já viram vir na igreja pedindo uma bênção, ganha essa bênção, se esquece de Deus? Vocês entendem como quando Deus fala não para nós, que nós não estamos aptos para receber o que nós estamos pedindo, porque Ele não quer perder a nossa alma. Para Jesus, nada disso aqui tem valor. E para nós também não deveria ter. Carro, casa, coisas materiais, é bom ter coisas boas. Mas nós não podemos colocar o nosso coração em coisas materiais, porque quando nós perdemos essas coisas, nós nos afastaremos do Senhor. Nós culparemos Ele, porque nós estamos passando por isso, porque eu estou na igreja, porque eu estou isso, porque eu estou na obra, porque o Senhor me dá, porque o Senhor me tirou, porque essa enfermidade veio, porque a fé vai morrendo. Por conta das perseguições, por conta da fascinação, por conta das riquezas, que muitas vezes a gente chega aos materiais, recebemos ou não perdemos as coisas materiais, esquecemos de Deus. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e o que compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Amém. Aqui, irmãos, eu creio nessa noite que Deus está encontrando uma terra frutífera. Glória a Eu Deus. creio nessa noite, em nome de Jesus, que Ele está encontrando uma terra frutífera, aonde vai dar muitos frutos para o reino. Aonde em vez de se preocupar com as coisas materiais, aonde vai se preocupar com as preocupações nos dias maus, não vai culpar a Deus. Vai para o seu secreto, vai buscar Deus no oração, vai colocar seu joelho no chão, sua cara no pó e vai se entregar a Cristo Jesus. E vai sair de lá pronta para a batalha. Por isso, nós só vamos ficar prontos para a batalha, revestidos pelas armaduras de Deus, no momento que a gente se vestir nessas armaduras. E o que é essas armaduras? Jejum, oração e palavra. Glória a Deus. Nós precisamos entender isso. Você pode estar escutando hoje e amanhã você não poderá ter essa mesma oportunidade. As portas podem se fechar e poderá ser o último suspiro da tua vida. Você pode sair ali fora e ser teu último dia. A gente não sabe direito. Muitos dizem, nossa, Jesus está para voltar. Quanto tempo Jesus está para voltar? Mas quanto
estava olhando Cristo Jesus. A partir do momento que Pedro olhou para o lado, que ele olhou a tempestade, ele afundou. A gente tem nosso primeiro amor, aquele encontro com Cristo. Nós queremos muito abraçar Jesus todos os dias. E aí vem as tempestades, vem as coisas, a gente começa a olhar para o lado, a gente começa a olhar as tempestades, esse fogo do Espírito Santo vai se apagando em nosso coração. E para voltar depois a arder é tão difícil. Mas com oração, com busca, porque Deus não resiste ao coração quebrantado. Glória a Quer Deus. receber de Deus essa noite? Quebrante teu coração. Mostre para Jesus que você quer realmente receber nessa noite. Mostre para Jesus que você quer uma família abençoada. Mostre para Jesus que você quer o teu lar abençoado. Que pessoas vão olhar e vão dizer: nossa, olha o que Jesus fez na vida dela, na vida deles. Pessoas que o mundo não dão nada. Nós somos pessoas improváveis para o mundo. Eu bebia pra caramba, Jair bebia pra caramba. Quem conheceu o Jair antigamente, hoje, não acredita que ele está aqui cantando, tocando. Cantando não, né? Eu estou acreditando. Tocando e fazendo a obra do Senhor. Quem conheceu o Jair sabe o que eu estou falando. O grande testemunho que o Jair tem para contar na vida dele. E na minha vida também. Mas a partir do momento que eu tomei uma decisão pela minha casa, o Jair não queria saber de igreja. De jeito nenhum. Mas a partir do momento que eu falei para Deus, eu ajoelhei e falei: Senhor, eu não aguento mais. Eu preciso muito da tua presença. Preciso, Senhor, que o Senhor me ajude, porque eu estou destruída. E geralmente a gente vem destruído para a casa do Pai. E é somente Ele que consegue consertar e curar as nossas feridas. E isso cria cicatrizes, para que nós venhamos lembrar delas e contá-las, porque nós não podemos ficar calados perante aquilo que Deus faz na nossa vida. Nós temos que... O que Jesus falou para os discípulos? Que eles tinham que ir pregar o Evangelho, que eles tinham que testemunhar aquilo que eles estavam vendo. Muitas vezes eu vou falar contigo, vai ser você e Deus. E Ele vai dizer para você não contar nada para ninguém, porque aquele momento é o momento teu e dele. Mas vai ter momentos que Ele vai fazer sobre a tua vida, que Ele vai querer que você fale para todos aquilo que você está passando, esse sobrenatural que você está vivendo. Porque as pessoas, infelizmente, às vezes elas são motivadas por isso, por testemunhos. Mas a gente tem que viver os nossos testemunhos. Comece a viver os testemunhos de vocês. Eu trouxe esse livro que eu estou lendo. Se vocês puderem comprar ele para ler, depois que eu puder para repassar para vocês lerem, né? Esse livro é maravilhoso. Para quem quer essa palavra que eu preguei hoje, esse livro fala muito sobre isso, sobre raiz, sobre curar as feridas, que muitas das vezes a gente está muitos anos na igreja e pensa que estamos já curados de tantas coisas. E muitas vezes não, muitas vezes tem coisas aí no nosso coração que Deus quer curar. Muitas vezes tem coisas no nosso coração que Deus ainda quer tirar, coisas que nós estamos ali escondendo até de Deus para Ele não mexer, mas para curar Ele precisa fazer primeiro aquela bagunça para depois Ele vir com a cura. E às vezes a gente não quer que Jesus mexa naquilo que dói tanto, e se ainda está doendo, é porque não foi curado. Se ainda tem algo no teu coração, na tua vida, que está te barrando de crescer espiritualmente, que entristece o teu coração e que não permite que você venha sentir essa presença sobrenatural, que você está sentindo um bloqueio sobrenatural, algo que você vê que é espiritual, é porque algo no teu interior tem que ser curado. Essa raiz precisa ser curada. Às vezes você já até está enraizada, mas ainda há algo que precisa ser curado para essa árvore crescer saudável, para essa árvore crescer e dar frutos. Não pense, irmãs, que a gente está muito tempo dentro da igreja, que nós não precisamos receber e aprender e ser curado todos os dias. Nós precisamos aprender todos os dias. Pedir para Deus sabedoria e estratégia para passar pelos dias maus, amém? Glória a Deus. Então, se vocês quiserem procurar esse livro, eu recomendo. É um livro que tem me ajudado bastante, porque tem coisas